ler de novo. A repressão desencadeada pela ditadura desarticulou as forças sociais. Professora, o que é desarticular? Desarticulou, pessoal, é desarrumou, desajeitou. Entendeu? Pague um sorboreta, como diz Dona Jaci, minha mãe. Desarticulou as forças sociais que pressionavam por uma democratização da sociedade brasileira. Ou seja, aqueles movimentos sociais, aquelas pessoas que queriam, que corriam atrás dos seus direitos, elas foram totalmente podadas, cortadas, tá bom? Como resultado, as políticas do regime ditatorial aprofundaram a exploração dos trabalhadores e a dependência externa. Preste atenção no que está falando aqui. Está dizendo o seguinte, vou ler de novo. Está dizendo assim, ó, como resultado de quê? Daquela desarticulação. Como resultado, as políticas do regime ditatorial aprofundaram. Ditatorial, gente, olha essa palavra aí, ó. O regime que ditava as ordens. Entenderam? Eles, o que aconteceu? Aprofundaram a exploração dos trabalhadores. Exploraram mais. E a dependência externa. A dependência externa. Vamos ver se ele está falando aqui da dependência externa. Vamos ver. Aí ele fala assim, ó, promovendo um crescimento econômico baseado na associação com o capital estrangeiro. Aí, tá vendo? Então, aqui, a dependência externa quer realmente dizer que eles começaram a depender do capital estrangeiro. Capital externo, tá? Empréstimo de bancos lá fora. Tá bom, pessoal? Enquanto houve uma conjuntura mundial favorável ao investimento externo, o Brasil cresceu aceleradamente. Ao mesmo tempo que as desigualdades sociais se agravaram com a crescente concentração da renda nacional. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui, pessoal, que com essa repressão que foi desencadeada pela ditadura, desarticulou aquele povo que vai para a rua, que vai caçar os seus direitos, que vai falar, eu não quero assim, eu quero assado. Essas forças, pessoal, foram podadas. E aí o povo ficou num regime ditatorial, ou seja, num regime de ditadura. E aí aconteceu a exploração dos trabalhadores. Ou seja, o trabalhador trabalhava mais, ganhava pouco, ganhava quase nada, e com isso houve aí um capital estrangeiro, né, que foi a criação com o capital estrangeiro. Como que é esse capital estrangeiro, pessoal? Lá fora, os
os outros países, eles investem em outros países, tá? Eles têm essa, vamos dizer assim, interesse econômico. Interesse econômico. Aí eles vão lá, ajudam o país a se reerguer, a se levantar, eles ajudam o país a estabelecer a ordem, tá? Na bandeira do Brasil, pessoal, tem escrito assim, ó, ordem e progresso. Ordem e progresso. A ordem é não ter bagunça. Não ter bagunça, todo mundo viver direitinho, todo mundo viver bonitinho, trabalhando, ganhando seu dinheiro, de boa. E o progresso? O progresso é renda. Renda para o país. Né? Renda para todo mundo, que é o certo. Né? Mas infelizmente não é assim que acontece. Mas tudo bem. Aí o Brasil cresceu aceleradamente, ao mesmo tempo que as desigualdades sociais se agravaram. Gente, as desigualdades sociais, hoje, vamos dizer hoje, temos aí muita gente dependendo do Bolsa Família. O Bolsa Família, ele é um dinheiro para a pessoa viver, vamos dizer assim, não passar fome. Porque não dá para ele fazer mais nada. Se ele for comer, ele come. Ele come mal, mas ele come. Agora, se ele for comprar um remédio, se ele for comprar uma roupa, comprar um calçado, aí já não dá. Tá? A pessoa ficou... por que tem essas desigualdades sociais, né? Essa diferença? Concentração de renda, né? A concentração de renda, ela fica mais na mão das pessoas que aparentemente estão lá em cima. Se estão lá em cima, tem o povo que está lá embaixo. Vocês lembram daquela aula que tinha aquele povo, tudo naquela montanha e os dois coronéis do lado daquela cadeira, cada um segurando um lado da cadeira, aquilo ali significando poder? Pois é. Aí acontece a desigualdade social. A desigualdade social é porque eles não estão tendo a renda que eles teriam que ter. Eles não têm a renda que eles teriam que ter. Vocês entenderam aí como é que é o negócio? Aí tá, vamos lá para o segundo parágrafo do slide síntese da ditadura. Terceiro parágrafo, vamos lá? Terceiro parágrafo. A partir do governo de Juscelino Kubitschek, acelerou-se a entrada de indústrias estrangeiras no Brasil, que afetou gravemente o processo de constituição da indústria nacional. Aqui, pessoal, quando entrou, teve esses investidores, sempre existiu, tá? Os outros países que investem no Brasil, e em outros países também, tá? Mas aqui nós estamos falando do Brasil. Então, quando as empresas, Juscelino Kubitschek acelerou a entrada de indústria estrangeira no Brasil, afetou quem? O processo de constituição da indústria nacional. Porque o que aconteceu? Naquela época, as pessoas tinham um emprego,
cada um, por exemplo, vamos falar da roça, vamos falar de quem está lá na cana-de-açúcar ou estava lá no gado. Lembra do café com leite? Quem estava trabalhando lá, quem estava trabalhando na pecuária. Vamos fazer de conta que lá no campo todo mundo tinha o seu trabalho, né? Um ia cortar de foice, outros ia cortar de machado, outros ia, cada um lá com a sua função. E iam colher. Quem colheu o café? Quem colheu o café era o ser humano, era a pessoa. E com as indústrias, quando essas empresas começaram a modernizar e chegar no Brasil, o que aconteceu? Essas empresas tinham na época ainda não era, não posso dizer assim, tecnologia, mas eles já eram mais avançados e as pessoas perdiam seu cargo. Por quê? Como assim perdia? Perdia assim, pessoal, porque, por exemplo, um leiteiro, vamos dizer assim, um leiteiro, tinha que tirar lá 100 litros de leite. Estou falando 100, mas pode ser mais, tá? Tinha que tirar o leite da vaca. Ali no manual, puxando, né, ali tirando o leite. Vemos que essas pessoas, agora com as novas indústrias que chegaram no Brasil, já não ia mais fazer esse trabalho. Quem ia fazer esse trabalho? A máquina. A máquina ia fazer esse trabalho. Faz hoje. Ainda tem leiteiro que tira na mão? Tem. Mas, vamos dizer, é fundo de quintal. Tá? Não existe mais. Só fundo de quintal que tem um leiteiro lá que vai tirar o leite. E olha que aqui mesmo, na nossa região aqui, eu conheço pequeno negócio que tem aquela máquina de tirar o leite. O trabalho do vaqueiro hoje se resume em quê? Se resume em colocar a máquina para tirar o leite e depois ele vai tirar a máquina do peito da vaca. Né? Já tirou o leite, agora sobrou uma gotinha lá para o bezerro. Primeiro era o bezerro que tinha que tomar. Sobrasse, ia tirar o leite para vender. Mas aí agora não é mais assim. Tá bom? E o que mais? Bom, na opinião do sociólogo Floresta Fernandes, a ditadura significou a vitória do setor das classes dominantes brasileiras e, temerosas das consequências dos movimentos populares, apoiaram uma aliança com o capital internacional como alternativa segura para garantir seus privilégios. Bom, aqui, pessoal, tem um sociólogo, sempre tem, né, um sociólogo, poeta, né, um pessoal aí que estuda, né, que fala sobre esses assuntos. E aqui ele diz, né, esse sociólogo, minha garganta. A garganta não aguenta, né? A garganta não aguenta. O clima de Brasília é seco. E a minha garganta não está muito legal. Eu estou um pouquinho gripada ainda, né, pessoal? Mas vou me recuperar, minha voz vai voltar ao normal de boa. Houve uma modernização na industrialização brasileira. Mas as indústrias se desnacionalizaram, uma vez que a maior parte do lucro produzido pelas indústrias estrangeiras multinacionais eram enviada, em geral, para as suas
seus países de origem. Então, o que ele está dizendo aqui, pessoal? Ele está dizendo que essas empresas, elas se modernizaram com a industrialização brasileira. Elas ficaram mais modernas, vieram mais máquinas, né? Indústrias. Mas, o que acontece? Elas não eram do Brasil. Quem que estava investindo dinheiro? Não era o pessoal estrangeiro que estava investindo? Então, aí elas eram enviadas em geral para as suas matrizes, em seus países de origem. Ou seja, se a empresa fosse de Portugal, um exemplo, ela voltava para Portugal, né? E tem países, pessoal, que eles nem querem, assim, trazer a indústria do Brasil, para o Brasil. Por quê, professora, que eles não querem? Porque, gente, no Brasil, nós temos a nossa energia no Brasil, ela é a energia mais cara do mundo. Ela só perde para a Coreia do Norte. É uma energia caríssima. Ah, professora, mas tem, já ouvi falar em Zona Franca de Manaus. O que é a Zona Franca de Manaus? Nos outros países tem, chama Frison. Frison. Professora, eu nunca ouvi falar nesse nome, Frison. O que é Frison? Pessoal, o que nós temos aqui hoje no Brasil, chama Zona Franca de Manaus. As pessoas fazem as suas indústrias, colocam as suas indústrias, trabalham, fazem os produtos para vender e elas pagam esse tantinho de energia. Inclusive, antigamente, na zona rural falava assim, energia rural e energia urbana. Mora onde? Mora lá no Café Sem Troco. Café Sem Troco é zona rural do Paranoá, DF. Então zona rural, pode colocar só energia rural? Não é mais assim. É banda top. Não é mais assim. Sabe o que eles fizeram? A energia, ainda que seja no Café Sem Troco, ainda que seja aonde quer que seja, se o dono da propriedade, da chácara, ou da fazenda, ou do sítio, se ele não produzir, a energia que vai ter lá vai ser a energia urbana. Detalhe, ainda paga a iluminação pública, ainda que não tenha iluminação pública na região aqui, que a gente conhece, sai do seu bolso energia pública. Mas as ruas são todas escuras. São. Mas você paga como se tivesse iluminação pública. Você entendeu? A gravidade aí. Aí tá, eles colocam, por exemplo, se você for colocar uma indústria na China, vamos dizer assim, você vai colocar lá, eles têm um local que chama Frison. Esse local, você pode colocar a sua indústria e você vai pagar desse tantinho. E tem lugar que o governo é zero de energia. Por isso eles conseguem produzir muito, mandar para o mundo inteiro seus produtos e produto barato, tá? Produto barato. Por quê? Porque não tem aquele preço absurdo que é cobrado aqui nas nossas empresas brasileiras. Tranquilo? Vamos lá? Então, aqui diz assim, ó, a entrada no último slide, tá, pessoal? O
último slide, quem está com o slide aí? A entrada intensiva do capital internacional no Brasil foi facilitada pela expansão dos investimentos das empresas multinacionais no mundo depois da Segunda Guerra Mundial. A consequência desse processo foi o incentivo ao crescimento econômico, que não acompanhou do mesmo jeito a integração econômica e social da maior parte da população. Claro, né, pessoal? Esse capital internacional, ele foi facilitado no Brasil para quê? Pelos investidores das empresas multinacionais, e na verdade eles queriam que todo mundo trabalhasse, ganhasse dinheiro, voltasse tudo normal. Normal não, o país continuasse crescendo. Na verdade, pessoal, existe a história aí tem muitas dificuldades, né, que o país passou e passa até hoje. Né, porque antigamente tinha aquela dívida, antigamente não, ainda tem a dívida que chama dívida interna, dívida externa, e tem a dívida interna também. Mas nós estamos falando aqui de dívida externa. O que acontece? Quando um país deve muito para outro país, ainda que aquele presidente esteja trabalhando, administrando ali o país, aquele país ele está sujeito às ordens daquele que ele está devendo. Olha para vocês verem a gravidade do negócio. E tem, pessoal, na Bíblia fala que o que empresta, o que toma emprestado é escravo do que empresta. O que toma emprestado é escravo do que empresta. É isso que diz a Bíblia. E é isso que acontece entre os países. Por que os países fazem guerras? Por que eles fazem guerras? Independente do país. Dívida. Eles têm dívida com o outro país, um com o outro, já fez de todas as infinitas formas para receber, não recebeu, e aí começa tiroteio e bomba para todo lado, tá? Até eles voltar a se organizar e se restabelecer novamente para que as coisas comecem a funcionar novamente. Mas é bem complicado, tá, pessoal? Essa questão aí. Mas era isso que eu tinha passar para vocês hoje. Inclusive, eu estava analisando no mapa mundi. Dá para vocês perceberem que aqueles países devedores, eles têm uma cor pintadinho lá no mapa com a cor do país que ele deve. Ou seja, podemos ser escravo da China, por exemplo? É dura a realidade, né, pessoal? Mas isso, a longo prazo, se não mudar a situação, isso acontece, tá? N países. Porque se você deve, você tem que pagar.
E se você não pagar, você é o quê? Que eu falei agora? Escravo daquele que investiu dinheiro, que trouxe dinheiro e não conseguiu reaver, não conseguiu receber esse dinheiro de volta. Então, aula de história, né, gente? É assim mesmo, é história, mas não é uma história qualquer, tá? É uma história aí pra gente poder entender por que as coisas estão do jeito que estão, que caminho essa história pode levar para outra história, melhor ou pior, tá bom? Espero que melhore aí pra todo mundo. Um beijo pra vocês. Muito obrigada, tá? Por terem assistido a aula. Vou mandar aí pra vocês agora quem não veio pra aula aqui. Vou mandar agora. E quem veio, coloca o dedão no like aí. Coloca aí like pra prof. Beijo, amores. Beijo, amores. Ó, muita atenção. Assistam várias vezes até entender um pouquinho de história do nosso país. Tá bom? No geral. Tá bom, amores? Então é isso. Beijo pra vocês.